Bora para mais uma aula avançada ali sobre datas no SQL Server. Vamos falar mais referente a DateAdd, quer dizer, você vai conseguir adicionar, né, um período ali à sua data, ou também subtrair. Você vai conseguir ter essa dimensão aí. E eu resolvi trazer no final do nosso curso essas funções mais importantes, né, que você vai mais utilizar ali no seu dia a dia. Onde isso aqui eu tenho certeza que você vai ter que utilizar em algum momento aí. Então eu vou fazer como sempre, né, que a gente faz com exemplos práticos aí, para você assimilar ali e conseguir levar para o seu cenário atual, né? Então vamos lá. Primeira coisa, para quem nunca viu, a função DateAdd ele vai adicionar ali. Você pode escolher um período, né? Por exemplo, eu quero adicionar um mês ali à sua data atual, por exemplo. Eu tenho um valor ali que o cliente faz a compra, que a gente vai simular agora, né? E ele vai pagar só daqui a 2 meses. Mas qual que é a data de pagamento? A gente vai conseguir criar uma nova coluna também no SQL, né? Então, vamos ao nosso exemplo. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa para a gente treinar, lembrando que sempre eu deixo no material ali, né? Que está no curso completo, disponível para download. Está com o nome aqui, ó, de DateAdd no seu material lá na pasta de scripts, tá bom? Então, bora lá. Select, eu fiz aqui, ó, Select DateAdd. Qual que vai ser o parâmetro ali que a gente tem que passar? Entre parênteses, a gente vai ter que passar, primeiro, o formato, né, que você quer. Por exemplo, eu quero adicionar o quê? Um mês. Então, você vai ter que colocar aqui, ó, month, né, que é um mês em inglês. A quantidade, no caso aqui, é 1. E a sua coluna, né, ou então a função que você quer adicionar ali. No nosso caso desse primeiro aqui, eu vou passar a função de hoje. Então, eu quero adicionar um mês à data atual. Então, eu vou fazer a seleção aqui, ó. Eu vou fazer um select. Então, ele adicionou. Notem que no meu calendário aqui, ó, é dia 6/1 de 2023. Ele retornou aqui, ó, 6/2 de 2023. E naquele padrão, né? Primeira coisa é dia, mês e ano. Depois a gente vai aprender a converter isso aí também, que você já viu em aulas anteriores, né? Mas basicamente a função é muito fácil. Então vamos para outro exemplo aqui para você entender, ó. Select, né? A gente tem que fazer sempre para a gente começar a adicionar a nossa função. Vou colocar ela aqui, ó, DateAdd. Quando eu começar a abrir o parênteses, já vai aparecer para mim a expressão que eu tenho que inserir, né? No caso aqui, ó, intervalo, quer dizer, o intervalo que eu quero. Eu quero inserir mês, eu quero inserir ano, dia, horas também, né? É possível você adicionar ali horas à sua data atual ou a data da coluna que você escolher que tem ali o formato de data, né? A gente vai fazer aqui embaixo na prática também. Então, intervalo, o increment, né? Quer dizer, o que você vai incrementar? Isso tem que ser no formato inteiro, quer dizer, número, né? Quero incrementar, um exemplo, 1 ano, 2 anos, 3, e aí por aí vai, tá bom? Vírgula e a expressão que está ali, que tem que ser no formato data. Então, vamos seguir aqui, ó. A gente vai fazer com getDate, que é a função da data atual, e depois a gente vai fazer nosso exemplo prático aqui, tá bom? Então, o intervalo aqui, ó, agora eu vou querer ano, né? Então, vou digitar aqui, ó, year. Colocar o ano, vírgula. Qual que vai ser meu incremento? Eu quero adicionar um exemplo aqui, ó, 2 anos na minha data atual. Então, coloquei meu incremento, né? Que vai ser aqui 2, no caso, referente ao ano aqui atrás, né? Vai ser 2 anos aqui na sequência, né? E vírgula, qual que vai ser a minha expressão? Qual que vai ser a coluna que eu vou ter ali a nossa data? No nosso caso, como eu não tenho coluna no exemplo agora, eu vou colocar a função aqui, ó, getDate. Vou colocar aqui, ó, getDate. Escrever certinho, abre e fecha parênteses, tá bom? Fechei e abri o parênteses do getDate, né? E agora eu tenho que fechar o parênteses da função DateAdd aqui, tá vendo? Não se perca nisso aqui. Então, vou fechar mais um parênteses aqui. E não vai ter nenhuma restrição, vou selecionar o trecho e dar OK. E aí ele adicionou, ó, nota que a gente está no ano, né? Nesse vídeo agora, na gravação de 2023. Você pode estar vendo aí, um ano depois, mas nota que depois ele trouxe, ó, pra gente, ó, de 2023, que é a minha data atual, ele trouxe a minha função com 2 anos a mais. No caso, é a mesma data, né? 6/1 de 2025. E aqui, ó, a nossa função está ok, correto, certinho. E agora, em cima dessa função, a gente pode fazer os converts também, né? Eu vou até apagar essa função aqui, ó. A gente vai fazer na prática. Eu vou fazer a mesma função aqui, só que eu não quero mais esse formato pegando, às vezes, hora, né? Minutos, segundos. A gente vai aprender a converter. Primeiro, eu já fiz aqui, né, o meu getDate, que trouxe ali 2 anos a mais ali na minha data atual, né? Certinho? E agora eu posso, as funções, né? Os scripts que você for descrevendo aí, você pode fazer aos poucos, ó. Faz aqui, deu certo? Deu. E agora você vai refinando ainda mais, né? Dá nome para a coluna, depois você retira a hora, e aí tranquilamente você consegue ter a sua query ali, né? Que é a sua consulta bonitinha, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu quero, às vezes, converter isso. Vamos transformar isso no formato de data lá, né? Então, vamos lá. Antes aqui do DateAdd, aqui já funcionou, né? Eu posso colocar aqui, ó, a nossa função, né? Que vai ser cast. Nossa função cast você já viu na aula anterior. Você vai passar a expressão, né? Entre parênteses ali e vai mostrar o que ela é. Primeira coisa, a nossa expressão é toda essa aqui, né? Que trouxe a data. Beleza.
E agora eu vou informar ela que ela vai ser as date, que é do formato data, né? E aí eu vou fechar o parênteses. E aí eu encapsulei, né? Coloquei dentro da nossa função cast toda a nossa primeira função que a gente criou. Vou selecionar o trecho e executar. E agora assim, ó, ele cortou, né? E trouxe pra gente somente ali, ó, a data. E não mais a hora, minutos e segundo, que às vezes não é importante para você no momento ali do seu relatório, né? E outro meio também é a gente usar o convert, que você já aproveitou, né? Vou relembrar aqui que a gente fez na aula anterior. Então, vou fazer aqui, ó, primeiro o nosso select, né? E já vou trazer aqui, ó, o date add. Vou adicionar 2 anos da minha data atual. Vou aproveitar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para facilitar, né? Vou selecionar o trecho e executar. Só esqueci de um parênteses aqui, né? Então, vou fechar aqui, selecionei e executei. E ele trouxe pra gente, ó, o padrão que a gente viu, né? Com minutos, segundos e horas aí. E aí a gente não quer também. Eu posso fazer o convert em cima dessa função. Então, vamos lá. Eu dou os espaços aqui, ó. E agora eu vou encapsular essa nossa função. Isso aqui já funcionou, beleza, ok. E agora a gente vai converter isso. Vou fazer aqui, ó, converte. E vou abrir parênteses, porque eu vou passar o quê? Toda essa expressão na minha função convert, né? E o convert, se lembra que a primeira coisa, ele vai, você quer a função final, né? Qual que vai ser ali o formato final do que a gente vai passar? No caso, a gente vai querer aqui, ó, no formato varchar, que vai ser texto, né? Varchar. E agora, qual que vai ser a nossa próxima expressão? Vírgula. E a expressão, no caso, seria a nossa coluna de data, né? Que a gente vai ver no exemplo também daqui a pouco, tranquilo? Então, eu passei aqui, que já é a data que eu coloquei, né? Com minutos e segundos. Ela tá toda aqui. E agora, depois, eu vou colocar a vírgula. E qual que vai ser o formato? Lembra que o padrão ali, a gente vai usar o 103, que vai ser igualzinho que tá no meu computador aqui, né? Mês e ano, certinho. Vai ficar nesse formato e com barra, barra também, beleza? Então, no formato 103, ok. Fiz toda a minha função. Agora sim, eu vou fechar o parênteses, né? Referente à função convert, né? Então, notem, ó. O varchar tá aqui, vírgula. A nossa função, que seria ali a coluna de data e o formato 103. Só para a gente relembrar algumas funções de data da aula anterior também, tá bom? Então, ele trouxe certinho, ó. Ele adicionou 2 anos, né? A minha data atual, no caso ali, é para o ano de 2025, certinho. E colocou na data que a gente quis, que é o formato aqui, ó, 103, que você viu em aulas anteriores também. Então, o date add, ele não serve só para adicionar, ele serve também para subtrair. A gente vai ver no nosso exemplo aqui, ó. Então, eu fiz um select, né? Date add, abri parênteses. Então, eu quero que ele traga para mim a subtração que eu vou fazer em mês, né? Então, eu vou retirar. Agora, lembra que eu coloquei aqui em cima, ó, que ele adicionou um mês? Então, eu pus aqui o número positivo, né? Só que agora, como eu vou subtrair, eu vou colocar aqui, ó, o menos 1. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar um mês, né? Que está aqui nossa função, da minha coluna que tem a data. No caso, como eu não tenho coluna ainda, eu vou fazer do getDate. Então, vou selecionar e vou dar um executar. E agora que já executou a consulta, olha para vocês verem o resultado, ó. Ele tirou, né, um mês ali da minha data atual. Então, eu estou aqui no mês 1 de 2023. Se ele retirar um mês, ele vai para quê? Para o mês 12, né, do ano de 2022. E aí eu posso retirar o tanto que eu quiser. Um exemplo, o pagamento tem que ser antecipado 2 meses. Você vai fazer o quê? Vou fazer date add, né, mas na verdade eu vou retirar um mês, né, ou 2 ou 3. Você pode alterar aqui, ó. Quero retirar ali 3 meses da minha data atual. Vou selecionar o trecho e executar. E agora sim, ó, ele retornou o mês 10 do ano de 2022. Então, ele não serve somente para adicionar. Você pode retirar também, né? E aqui tem mais alguns convertes aqui, mas é a mesma coisa, né? Você pode adicionar a função cast ali e passar a sua função. E o convert que vai ser a mesma coisa. Tanto para negativo ou positivo vai ser a mesma função, né? E agora vamos fazer um exemplo prático, né? Você que está no nosso curso completo, você tem acesso também ao nosso banco de dados aí, ó, e-commerce, onde temos aí vendas, né? Categorias, produtos, clientes e por aí vai. Temos uma tabela temos uma tabela que chama ordens nesse dataset, né? Nesse banco de dados aí, e-commerce, né? Lembrando que você altera aqui em cima, né? No conector, para conectar no banco de dados certinho. Ou então coloca aqui, ó, use e o nome do banco de dados, que tudo que a gente fazer vai refletir, né? Diretamente no banco de dados. Para a gente não ter fazendo consultas ali em outro banco de dados que não tem nada a ver, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, select asterisco from da nossa ordem DBO vendas aí. Então, eu vou selecionar o trecho e executar. E nota que ele trouxe para a gente, tudo referente a nossas vendas. Então, tem aqui a ID, o create at, quer dizer que quando foi criado nessa venda, o customer ID, que é a chave ali do cliente, e o status, se está entregue, se está pendente, e por aí vai. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar só essa coluna aqui, ó, de ID, só para a gente fazer referência mesmo, se tiver alguma data ali para a gente, onde vai ter ID e só a data de criação ali do pedido. O resto para a gente agora não vai importar muito não, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o ID e somente a data, e eu vou inserir ali uma situação. Exemplo, ó, foi feita essa venda,
e o cliente vai ter o primeiro pagamento só daqui a 2 meses. E eu quero, para mim saber, né, a média ali de quantas pessoas por dia eu quero, vai iniciar os pagamentos, por exemplo, né? Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem que pegar a data atual e adicionar 2 meses para ela para ter o relatório que a pessoa pediu, né? No caso ali, eu vou ter a data de venda, né? E depois eu vou adicionar mais 2 meses ali para ter a data de pagamento do cliente, que vai ser o nosso primeiro pagamento ali, tá bom? Então eu fiz aqui o select, eu trouxe só o ID e trouxe a coluna aqui, ó, create at, que é essa coluna aqui. E eu chamei ela de data de venda, né? DT underline venda, beleza? Certinho. E agora eu passei a nossa função. Qual que vai ser a nossa função? Eu vou adicionar, né? Tá aqui, ó, date add. E aí, ó, entre parênteses eu vou passar a minha cláusula, né? Então tá tudo aqui, ó, tudo entre parênteses. Eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar em forma de mês, né? Tá aqui. Eu vou adicionar 2. Então eu vou adicionar 2 meses. A qual coluna? A nossa coluna aqui, ó, create at, que justamente é essa coluna aqui. Então ele vai pegar essa data aqui, ó, e vai adicionar mais 2 meses nela. E essa aqui também, 2 meses, e vai trazer uma coluna nova para mim. Feito isso, eu vou fechar parênteses, vou chamar ela aqui, ó, DT pagamento, data de pagamento, né? From da minha tabela, que é a tabela de ordens que a gente fez agora, ou se você tiver em outro banco de dados, você vai colocar o nome do banco de dados que você está fazendo aí, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, vou dar um executar. Para assim, nota que vamos ver se a função deu certo, né? Então fez a minha venda aqui, ó, nesse exemplo no dia 28/8/2019. E ele teria ali 2 meses para pagar depois, né? No caso, ele vai iniciar o pagamento, teria que ser certinho, ó, aqui, ó, no dia 28, só que do mês 10. Da mesma coisa que eu adicionei 2 meses, poderia ser ano, mês, né? Ou então também horas, depende aí do que a gente quiser fazer. Eu vou adicionar aqui horas só para você ver que dá certo. Você pode adicionar horas, minutos e segundos também. Eu vou adicionar uma nova coluna só para exemplo mesmo, né? Depois do create at, eu vou adicionar mais uma coluna aqui, ó. Eu vou passar aqui date add, né? Só para a gente ver que a gente consegue adicionar horas também. E aqui, qual que vai ser o meu intervalo? Eu quero o intervalo agora em horas. Então, vou escrever aqui, ó, war, vírgula, qual vai ser o incremento? Exemplo, dessa hora que o cliente fez a compra, ó, ele fez a compra 3h36, né? Eu quero adicionar ali, vamos supor, mais 3 horas. Eu quero adicionar um intervalo de mais 3, vírgula. E na onde que eu quero adicionar? Qual que vai ser a coluna que eu quero adicionar, né? No caso aqui, ó, a nossa coluna original vai ser essa aqui, ó, create at. Aqui ela tá com outro nome porque a gente fez um alias para ela aqui, deu um apelido, né? Mas vai ser essa coluna original aqui, ó. Então vou dar um Ctrl C e o Ctrl V nela aqui e fechar parênteses. Vou chamar ela aqui, ó, as hora, só para a gente ver se vai funcionar. Vou selecionar e vou adicionar aqui, ó. E nota que eu trouxe bem do lado só para você ver. Então a hora aqui, ó, tá 3h36 e aqui tá 6h36. E ele vai fazer a mesma coisa para os demais, né? 7h31, 10h31. E ele adicionou aqui somente horas. E aí, se eu quisesse adicionar minutos, né? Um exemplo, eu vou adicionar aqui, ó, minutos. Eu quero adicionar aqui, ó, 30 minutos. Se eu selecionar o trecho e executar, ele vai adicionar a mesma coisa, ó. Aqui, ó, 3h36, depois ele vai estar aqui, ó, 4h06. Ele adicionou certinho os 30 minutos aqui que eu escolhi. Então, não serve só para hora, minuto, segundo, né? Você pode trocar a função e ir testando. Ah, eu quero que retroceda ali 3 horas. Aí você coloca menos 3 horas, né? Você pode fazer igual eu fiz com os minutos aqui, ó. 30 minutos, eu posso colocar um menos 30 aqui também. Vou selecionar o trecho e dar um F5, então Ctrl E para executar. E agora sim, ó, aqui ó, 3h36, ele retroagiu, né? Ele tirou ali 30 minutos da minha hora, que era a data referência aqui, ó, do meu create at, né? Então entrou certinho, ó. 3h36, na hora que eu fiz a função, tá 3h06, certinho? Então você vai utilizar essa função tanto para data como para hora, minutos, períodos ali cronológico. Então vamos voltar ao nosso original, que eu adicionei o quê? 2 meses, né? Bom que a gente vai lembrando os exemplos e já vai mostrando para vocês também na prática. Selecionei e ele adicionou 2 meses. Só que olha para você ver, minha função deu certinho, só que para mim agora, no nosso exemplo, hora para mim não vai importar. Então eu quero retirar essas horas aqui, ó, tanto daqui quanto dessa parte aqui também eu não quero horas, tá bom? E aí, só para a gente finalizar, a gente pode fazer 2 conversões aqui, né? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, ó, só para a gente fazer as conversões. Então, primeiro é isso, vai construindo e vai deixando mais refinada aí a sua consulta. Então, vamos primeiro com o cast e depois com o convert. Eu tenho aqui, ó, ID e meu create at e chamei ela de data de venda, né? DT underline venda. Vamos fazer isso aqui no formato de data? Vou apagar o alias aqui, ó, que fica mais fácil para você compreender. Então, eu trouxe ID e a minha coluna original create at, que vai trazer data e hora, né? Igual tá aqui. E agora eu vou converter ela usando o cast. Então, vou aqui, ó, cast e vou abrir parênteses. E aqui eu tenho que formar o que eu quero converter, né? No caso, eu quero converter essa minha coluna de create at
ela vai ser as date. Eu vou converter ela para data, né? Tanto é que eu poderia converter para date time offset, que é o que a gente já viu na aula anterior, né? Leva em conta o fuso horário ou não. Mas no nosso caso a gente só quer a data, eu vou colocar as date e finalizar aqui o parênteses, né? Abri e fechei e coloquei a função aqui dentro. E agora sim eu posso dar um nome para ela de novo, né? As dt underline venda. Depois você coloca bonitinho aí, tá bom? Vou selecionar o trecho e executar. E agora sim, ó, tá só a data certinho. O que a gente teria que fazer? Passar o cast aqui também para ficar tudo igual, né? O mesmo formato na primeira e o outro no mesmo formato na segunda coluna. Então eu vou apagar o alias aqui só para não confundir e vou fazer o cast aqui também nessa coluna, né? Então vamos lá. Tem a minha função, tá funcionando, vou dar um espaço e retornar um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, cast. Vou abrir parênteses, vou passar toda essa função aqui, né, dentro do meu cast, tá bom? Então, selecionei isso aqui, a minha coluna de data, vírgula, né? E agora sim, ó, depois do parênteses aqui, que é toda a minha função, eu vou adicionar aqui, ó, as date. Beleza? E vou fechar parênteses, porque eu estou enclausurando, né, toda a nossa função aqui, que já era original, dentro da função cast, tá bom? E vou chamar aqui, ó, as dt, underline, acho que era pagamento, né? Pagamento. Se não for, no nosso exemplo, você troca aí depois, pagamento. Depois você coloca bonitinho aí. Selecionei e executei. E agora sim, ó, notem que está tudo no mesmo formato, né? Agora sim, a gente pode refinar mais ainda, né? Vamos supor que eu quero o nosso formato padrão brasileiro aqui. Vamos fazer? Vamos lá. Primeiro, a gente construiu o nosso esboçozinho aqui, né? Que é o primeiro. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui embaixo novamente. Tem a nossa função, vou selecionar e executar, só para ver como que vai ficar, né? Então tá aqui, ó, a nossa coluna de pagamento e a coluna aqui, ó, de venda, certinho? Fiz confusão aqui, coloquei um primeiro e falei o outro, mas você entendeu aí. Data de venda e data de pagamento. Só que agora eu quero converter, então eu vou usar o convert, mas eu não preciso de fazer tudo de novo, né? Eu vou apagar o alias aqui, ó, só para não confundir, né? Depois, com o tempo, você vai fazendo sem precisar de apagar esse alias aí. Então vamos lá, primeiro eu quero converter a primeira coluna, então vou fazer o quê? Converte, né? Converte, que é a nossa função. Vou abrir parênteses. E agora eu quero fazer o quê? Aqui, o convert é diferente do cast, né? A gente já fez agora há pouco e a gente vai repetir. Então vai ser o quê? O formato final que eu quero. Quero o formato final de baixar, que vai ser o formato de texto, né? String. Vírgula, qual que é a coluna que eu quero fazer essa conversão? Vai ser essa coluna aqui mesmo, ó. Create chat. A gente já aproveitou ela aqui, né? Vírgula, qual que vai ser o formato? O nosso formato padrão brasileiro ali, que vai ser o 103. E agora sim, eu vou fechar o parênteses para dar certinho, né? Vamos selecionar o trecho e executar. Funcionou? Funcionou, certinho, ó. Agora eu já posso dar o nome aqui, né? As dt underline venda, data de venda. Se eu selecionar de novo, dar um Ctrl E aqui, vai trazer a data certinho, ó. A venda foi feita no dia 28/8/2019. Vamos fazer a mesma coisa aqui na segunda coluna? Só que agora nessa segunda a gente vai complicar. Eu vou deixar aqui, ó, as dt underline pagamento. Pagamento, né? Já estava escrevendo errado aí. Mas só para você fazer, né? Você conseguir criar ali, sem precisar de ficar pagando, de ficar ali com medo, você já vai fazer direto para você entender. Já vamos ficar mais avançados aí, né? Então eu quero converter toda essa coluna também dentro do convert, né, para a nossa data atual. O que é que eu vou fazer? Agora eu já estou esperto, ó. Depois do as aqui é o meu alias, né? Então eu não preciso de apagar ele, deixa quieto aí. Agora eu quero passar o quê? Eu quero converter tudo isso aqui no formato barra aqui do 103, que é o nosso formato aqui no padrão brasileiro, né? Então vamos lá. Sem medo de ser feliz, dá uns espacinhos aqui, pode dar até espaço a mais, não tem problema não. E você vai começar a escrever, ó, converte. Eu quero converter o quê? Tudo isso aqui que está entre parênteses, né? A gente vai passar a nossa função tranquilamente aqui, ó. Converte, primeira coisa, qual que vai ser o formato final da nossa coluna? Vai ser o quê? Baixar, nosso formato texto ali, né? Vírgula, qual que vai ser a coluna ou a função que eu quero fazer essa conversão? Vai ser o quê? Tudo isso aqui, beleza? Certinho? Tudo isso aqui. Então agora eu vou dar mais um vírgula aqui. Por quê? Agora eu vou adicionar o quê? Qual que vai ser o formato final da nossa conversão? Vai ser no formato 103, né? Lembrando que eu deixei um link aí na aula anterior, você consegue ir lá no Google pesquisar, né? Tipos de data do SQL Server. Você vai ver por que o símbolo desse número aqui, se você não viu as aulas anteriores, beleza? Então eu coloquei no formato 103. Para finalizar tudo, eu vou inserir tudo isso aqui, ó, dentro de um parênteses. Por quê? Eu vou passar aqui, ó, tudo isso aqui vai ser a minha conversão de dados, beleza? E agora não deu erro nenhum, não apareceu nada vermelhinho aqui embaixo. E deixamos o nosso alias tranquilinho aqui, né? Selecionei o trecho e executei. E agora sim, ele trouxe as duas colunas idênticas, né? Do mesmo formato, tudo bonitinho aqui, ó, usando o convert, você deu o nome de tudo, bonitinho, né? Dá tudo bem organizado.
então ali sua função deu certinho, tá bom? Então bom que você já aprendeu na prática para que serve a função e ainda aprendeu uns convertes aí, né, bem avançados, e aí você pode fazer em quantas colunas você quiser, né? Aqui a gente fez só em duas, só para você ter uma noção e depois você aplica aí no seu ambiente, no seu dia a dia, né? Então abraço, até a próxima, que a gente vai aprender a fazer datas ali, né? Diferença entre datas, e aí a gente já finaliza esse módulo de datas também. Então abraço, até a próxima.